melhor hoje do que era 10 anos atrás, sim ou não? Depois do Evangelho na sua vida, 2 anos atrás, 5 anos atrás, tem que haver transformação. E a transformação está onde? Está exatamente quando a gente vai sendo confrontado, e sendo confrontado a gente vai dando lugar à ação de Deus na nossa vida, e a gente vai obedecendo, e a gente vai entrando então nessa fisioterapia espiritual e treinando os músculos espirituais, emocionais, sentimentais, de maneira diferente. Porque a gente vem de uma grande academia mundana, né? Lá do mundo, das questões do mundo, com as pessoas do mundo, da nossa família, é onde eu quero tratar mais especificamente hoje aqui. Então os nossos músculos emocionais, as nossas atitudes, ações foram treinadas de acordo com aquilo que nós vivemos. Aí nós viemos para o reino, e aí tem uma palavra de Jesus em Mateus 18, versículo 3, que Jesus disse que nós temos que receber o reino como o quê? Como criança. Então todo mundo que chega para o reino tem que vestir pimpão de novo, tem que usar jardineira novamente, tem que andar de velocípede. Ninguém pode entrar no reino querendo ser adulto, vai dar errado. E esse é o nosso problema. Porque a ideia da criança é porque a nossa formação, ela se dá, sabe, primordialmente na infância. Nós somos hoje 10 anos, 20 anos, alguns mais como nós aqui, mais 40, 50 anos depois. Mas na verdade, a nossa identidade emocional, a nossa identidade como pessoa, ela se forjou nesse tempo da nossa infância. Dos 7 anos, 4 anos, 10 anos, 12 anos, e ali se formou, sabe, a nossa visão de vida. Aí nós fomos corrigindo. Depois, quando você começa a ter uma percepção melhor, aí você vai corrigindo algumas coisas. Opa, peraí, Paulo fala isso, né? Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, mas agora... Então tem coisas que você vai começar a olhar de maneira adulta. Opa, peraí, isso aqui eu tenho que abandonar. Mas existem coisas que elas foram tão... vividas de maneira tão intensa na nossa história, enquanto ainda estavam sendo forjados, nosso caráter, nossa identidade, que elas vão demorar um pouquinho mais para serem tratadas na nossa vida. Então, quando Jesus usa essa palavra, ele diz assim, que quem quiser receber o reino precisa fazê-lo como uma criança. E o que é que ele está falando, né, sobre, quando ele usa essa expressão? Ou seja, você vai ter que ser forjado novamente, sua identidade, seu caráter, zerou tudo. Lembra do que nós falamos aqui na primeira aula sobre a nova criação? Nós temos uma criação antiga de Adão, agora nós temos uma nova criação, nova criatura, nós somos, diz a palavra, em Cristo. Então agora a nova criação em Cristo, ela também precisa ser forjada, precisa ser formada em nós, em um período de infância. Por isso que temos que ser como criança. Temos que entrar completamente, sabe, sem nenhum tipo de maldade, de crenças formadas, ir para o Evangelho e falar assim, Senhor, está aqui, é terra seca. Senhor, está aqui, é livro em branco. Nossa vida é a oportunidade de recomeçar. Agora tem que se forjar novo caráter, novas atitudes, novas ações. Por isso que ele está dizendo, entre como criança. Porque se você vier como adulto trazendo as mazelas, você vai se tornar só um religioso. E você não entendeu o propósito do reino. E tem muita gente, que entrou para o reino e se tornou só um religioso, não se deixou adestrar, não se deixou dominar, não se deixou formatar na nova criação a partir do modelo que é Cristo Jesus. Então eu quero
compartilhar com você hoje, eu vou entrar um pouco nessa questão do nosso lar, da nossa casa, ou na verdade, ou a ausência dele, né? Porque a maior parte daquilo que nós nos tornamos é fruto dessa casa, é desse lar ou a falta dele. O desajuste dele desajustou a gente. A maneira de lidar ali ensinou a gente a olhar para a vida. E aí a gente está trazendo essas questões com a gente até hoje, né? E vivendo ela. E elas são fortes, são intensas na nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta antes de a gente entrar propriamente dito nessa área aqui. O que é mais fácil ver na outra pessoa, os defeitos ou as qualidades? Defeitos. Humanamente nós somos assim. Eu trabalhava na empresa lá em Vitória, e aí chegou um funcionário novo, né, para o nosso setor, e aí o primeiro dia que ele chegou lá, um outro me chamou assim e falou assim: você viu fulano? Meu sangue não bateu com o dele. Mas nem conhece a pessoa. Talvez ele já olhou assim, só de olhar ele já achou alguma coisa errada. Então a gente, humanamente falando, se eu mostrar para você aqui uma folha em branco com uma manchinha preta no meio, você vai ver a manchinha preta. Só que se você reparar, a quantidade de branco é muito maior do que a manchinha preta. Então humanamente nós somos assim, nós somos mais voltados a olhar para o que é ruim do que para o que é bom. E nós somos assim desde sempre. Você não ensina uma criança a fazer coisa errada. É mais fácil aprender o erro do que o acerto. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então a coisa errada na nossa vida tem muito mais chance de dar certo do que a coisa certa. Entendeu? Olha, os seus pais, eles fizeram disso para te ensinar determinadas coisas, você não aprendeu. Mas aquilo que você não deveria, você aprendeu. A vida é assim. Então a gente absorve melhor o que é mal. Desde que Adão pecou, tem sido assim, a nossa realidade. É claro que a gente vê também, não estou dizendo que a gente vê as coisas boas, a gente aprendeu muita coisa boa até aqui, não é verdade? Muitas coisas boas. Mas o nosso problema não são as coisas boas. Os nossos problemas são as coisas erradas, ruins. O nosso problema não é amar. O nosso problema é a facilidade com que a gente tem de odiar, de não perdoar o outro, de ser duro. O nosso problema não é dar um abraço, o nosso problema é resistir e abraçar. São essas coisas que prejudicam a gente. Então, a gente vem de um contexto familiar, e eu falei aqui na primeira aula, que nós somos reflexo de tudo que nós vivemos até aqui. Nós somos uma história corrida, não é assim? 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. A gente é hoje um reflexo vivo do que nós vivemos até aqui. Alguém um dia vai chegar para você, talvez já fizeram, e dizer assim: você é igualzinho seu pai. Mas elas não estão dizendo assim, na maior parte das vezes, elas não estão dizendo que você é igual sua mãe por algo bom que você fez. Não é verdade? Isso que você está fazendo é igualzinho seu pai. Isso que você está fazendo. Então, assim, nós fomos muito influenciados por nossos pais, ou fomos influenciados pela ausência deles, fomos muito influenciados pelos nossos irmãos,
dentro de casa. Fomos muito influenciados pelos nossos avós. Fomos muito influenciados pelos nossos tios, primos, pessoas que naquele primeiro momento estiveram muito próximas da gente, muito perto da gente. Então aquilo que eles lançaram de herança sobre a nossa vida, que foi bênção, amém, usufrua, e eles deixaram muita coisa boa para você. Mas o problema para a gente resolver quando a gente vem para o reino, são as questões que eles lançaram sobre nós que nos fazem mal, as heranças que nos foram deixadas que não se adequam ao reino, o aprendizado que nós tivemos com eles, que quando é confrontado na pessoa de Jesus não encaixa, não é verdade? E existe muita coisa, muita herança que nós recebemos, que hoje estão presentes na nossa vida, que não encaixam no reino. Aí Jesus fala assim, então vai lá, se torne uma criança, e eu preciso ensinar você como é que funciona no reino. Isso é ser curado, isso é ser liberto. É esse o propósito, né, que nós estamos inseridos nele, e que fazem parte do nosso processo de santificação, até que Cristo seja formado em nós. Esse é o propósito do Espírito Santo. Ele está formando Cristo em nós. E aí eu fico preocupado, né, com essa palavra. Paulo fala isso, né? A igreja diz, olha, até que Cristo seja formado em vós. Então eu começo a olhar para a minha vida e percebo que já tem uns 30 anos que Cristo está sendo formado em mim. E o Espírito Santo está tendo muito trabalho comigo. Muito trabalho. E ele vai continuar até o meu último respirar. Talvez eu vou estar lá no leito, no meu último momento de vida, o Espírito Santo vai estar dando a última lição na minha vida. Aprende ou não? Verdade. Porque a obra é complicada, irmãos. A gente é chamado de cristão como uma benevolência divina. Porque ser chamado pelo mesmo nome de Cristo, né? Somos cristinhos, a palavra é essa. Foi nos dado a mesma designação que foi dada para ele. É muita bondade de Deus, porque, rapaz, olhando a complexidade de quem eu sou, Deus foi muito bom comigo, me dando o privilégio de ser chamado de irmão de Jesus. Ele é o irmão mais velho, eu sou, porque... sabe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu coloquei essa canção porque ela fala muito disso, né? Deus deu essa canção para o Júdios, falando, a terra seca sou eu, porque a gente tem sempre a mania de pensar que a terra seca é o outro. O problema é o pastor, não, o problema é o líder do ministério, o problema é meu esposo, o problema é a minha esposa, o problema é o meu filho, o problema são os meus pais. E aí Jesus olha e fala assim, o que você quer que eu te faça? Aí você fala assim, não, faz na vida dela, da minha esposa. Não, Senhor, não é para mim, eu não vim. Eu não sei se eu já contei a história aqui para vocês, a gente estava construindo isso aqui, e precisando de gente para trabalhar. De ajudante, de pedreiro, né, aquela coisa assim. Aí estava tudo aberto aqui, aí chegou um moço ali, e ele falou assim, vocês estão precisando de alguém aí, de ajudante? Eu falei, nós estamos. Ele falou, como é que é e tal hora, e quanto está pagando o dia? Estão pagando tanto. E ele foi conversando. Não, tranquilo, vai dar certo. Eu falei assim, você vem amanhã? Ele falou, não é para mim não, é para o meu sobrinho. E ele de bermudão, segunda-feira. Não é para mim não, é para o meu sobrinho. O sobrinho dele veio? Nem ele. Então o problema da gente, irmãos, é enquanto a gente não admite, enquanto a gente não entende que a gente precisa. Porque se o cego tivesse dito para Jesus assim, não, Senhor, eu sou cego, já me acostumei assim, eu queria que o Senhor me desse um pouco de dinheiro, o dinheiro vai acabar. Não, Senhor, eu sou cego, mas já estou acostumado assim mesmo, não preciso de nada não.
Quem, na verdade, precisa? A minha mulher, porque ela não entende a minha cegueira. Faz um milagre na vida dela, mas ele continua cego. Então a gente tem que olhar e perceber, sabe, na nossa vida. Não sei se você já, nessa caminhada com Deus, já conseguiu reconhecer algo na sua vida e falar assim, isso aqui isso aqui não tem jeito. Não é verdade? Tem que mudar, tem que ser transformado. Então, como que era o seu lar? Lá com seus pais? Como é que foi a sua criação? Como é que foi o seu relacionamento com o seu pai? Com a sua mãe? Entenda, querido, quando nós olhamos para a nossa história, eu tenho a minha história, você tem a sua, nós não estamos caçando culpados. Por isso que eu começo dizendo para você, é entre você e o Espírito Santo. Se você hoje ficar caçando culpados, eu sou assim porque não vai funcionar, entende? Até porque tem gente que os pais nem estão mais por aqui, já foram. Então Jesus não pode fazer nada por eles mais. E na verdade o grande milagre que acontece é na nossa vida. Sabe, Jesus não vai mudar o mundo inteiro para que você se sinta bem. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, e nós estamos percebendo isso desde que nós chegamos aqui. Desde que nós nascemos. O mundo é um lugar aflitivo. As famílias são ambientes, desde que o homem pecou, um ambiente desajustado. Por mais legal que tenha sido, por mais cristão que tenha sido. Eu falei aqui e vou repetir. Tem gente que fala assim, não, eu não preciso mudar muita coisa não, porque eu fui criado na igreja. E se eu fosse você, eu me preocupava e muito. Querido, Marcos, as maiores decepções que eu tive na minha vida, nos meus 52, né? 52. As maiores decepções que eu tive na minha vida foi com quem? Com os religiosos. Eu já experimentei traição pelos meus irmãos, desonra, indiferença. Então a igreja não é um ambiente que talvez você fale assim, não, eu estava protegido, não. Se você não teve uma experiência verdadeira com o Evangelho e com Cristo, você pode ter crescido na igreja, andado todos os seus dias, assistindo, participando dos cultos, dos encontros, tudo que foi. Mas se você não entendeu o propósito do Espírito Santo na sua vida, você corre o risco de se tornado um religioso somente. Então, o que a gente precisa, é claro que o ambiente da igreja, não estou desmerecendo, não estou dizendo que você não deva criar os seus filhos na igreja, não é nada disso. Mas é porque muitas vezes a religião, ela só proporciona realmente uma experiência religiosa, isso é um problema. Isso é um problema. A gente faz muitas coisas, né, muitas atividades, tudo muito legal, mas tudo muito sem profundidade. Eu fui pregar uns anos atrás em uma igreja, aquela igreja estava fazendo 60 e alguns anos de tal, e no final da palavra, o Espírito Santo nos deu uma direção para que nós nos ajoelhássemos em arrependimento diante de Deus, tal. E nós fizemos aquele momento, foi muito bom, a igreja. Aí depois nós saímos para almoçar, estava lá na casa de uma família que nós fomos almoçar, e a pessoa disse assim, pastor, Deus faz coisas mesmo. Eu falei, o que foi? O irmão falou o nome, ele é fundador da igreja. A igreja estava fazendo 60 e tantos anos. Ele nunca se ajoelhou. Ele não se ajoelha. Ora, mas como que alguém que está na igreja, foi criado na igreja, nunca se ajoelhou? Qual é a experiência? Entende? Qual é o que vai no coração de uma pessoa assim?
Então você pode perfeitamente estar aqui nesse ambiente de igreja e você não tem experiência nenhuma profunda. Porque o que realmente a gente precisa entender é o seguinte, irmãos, o nível de relacionamento que você vai ter com Deus, com o Espírito Santo, escute isso, o nível de relacionamento que você vai ter com o Espírito Santo, com a paternidade de Deus na sua vida, com a salvação de Jesus, o Filho de Deus, na sua vida, é proporcional à profundidade que a cruz vai penetrar em você. O tanto que a cruz conseguir penetrar em você, matar você, mortificar você, para que Cristo possa viver na sua vida, é um nível espiritual que você vai ter. Consegue entender isso? Porque a cruz é lugar de morte. A Bíblia diz que é para lá que nós temos que ir, morrer para nós mesmos para viver para Cristo, morrer para nós mesmos para que Cristo viva em nós. Então, se Paulo diz que Cristo está sendo formado em nós, para ser formado em nós, o nosso eu não pode estar ali, não se preenche um lugar que já está cheio. Tem um ponto para frente que eu quero falar sobre isso, porque Paulo, ele aconselha os irmãos que eles sejam cheios do Espírito Santo, não é assim? Olha, mas como que nós seremos cheios do Espírito Santo se nós estamos cheios de nós mesmos? Por exemplo, quando você revida o mal com o mal, um exemplo, né? Vamos para casa também, depois a gente vai dar esse exemplo, mas vamos para casa. Você aprendeu em casa que bateu, levou. Se o coleguinha da escola te bater, você mete o cacete nele também. Você não traz desafio. Se você apanhar na escola, quando chegar aqui, você apanha também. E muitos pais acharam que estava ensinando os filhos a se defenderem. Não, na verdade, estavam ensinando eles a serem vingativos, a se vingarem. E aí ele cresce com essa informação. Onde é que ela está? Está na alma. E vai seguir a vida toda com ela, não tenha dúvida disso. E aí a Bíblia diz, olha, não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí você precisa ser cheio do Espírito Santo, você está cheio dessas informações. Você bateu, levou, filho, não tem esse negócio. Seja com o vizinho, seja com um colega de trabalho, seja com o esposo, com a esposa, seja com alguém da igreja, seja com um pastor, não importa quem seja, comigo não tem esse negócio. Comigo não tem esse negócio de levar desaforo, comigo é aqui, resolve aqui, o que eu tenho que falar eu falo na cara, eu vejo crentes falando isso. Não, filho, nem tudo você tem que falar na cara, aliás, a maioria das coisas que você pensa você não deveria falar. A maioria das coisas que você pensa, você não deveria falar. Nesses momentos, não. Mas a gente aprendeu a retrucar, a gritar mais alto, a gente aprendeu a bradar. E aí o Espírito Santo vem e quer encher você. Mas você está cheio disso, já está cheio disso. E aí para você aprender, você tem que voltar a ser criança, para os pés de Jesus, e falar assim, eu aprendi errado, me ensina. E aí, irmãos, é treinamento mesmo. Sabe, aí é mudança mesmo, é transformação mesmo. Então o nosso lar é a nossa primeira interação de vida. A interação com a mãe, com o pai, com os irmãos, ou, vou sempre frisar, a ausência deles. O que torna a situação só pior, né? Pode ser ruim com eles e pode ser ainda pior sem eles. Filhos que foram criados pelos avós, que vão ter seríssimos problemas com disciplina futuramente. Então, se você, a primeira informação, as primeiras informações que você teve quando a sua identidade estava sendo forjada em você, para definir quem você seria futuramente, essas informações vêm desse ambiente. Então, como é que é esse primeiro ambiente? Entende?
E aí, a partir dali, você vai absorvendo essas informações para forjar a sua vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Pastor, então eu tô perdido, porque o negócio foi tenso. Aí, amados, é que entra o poder de Jesus. É por isso que você está aqui. Não é uma obra que você vai fazer. O que o cego falou para Jesus? Senhor, eu quero ver. Ele pode se dar à vista, o próprio cego. Ele pode começar a enxergar, não, a partir de agora eu vou enxergar. Ele pode fazer isso? Não, mas Jesus pode. Jesus pode, amém? Então por isso nós estamos nesse ambiente, porque a gente está diante dele, abrindo, mostrando para ele, Senhor, está aqui o problema. Aí ele vai nos orientar como é que nós vamos lidar com aquela situação. Então, você pode ter vindo de um ambiente de mentira. Mentira. Todo mundo mentia. Então você aprende que a mentira é um artifício normal. E você vai seguir a sua vida mentindo. Ou até mesmo, talvez você não tenha vindo desse ambiente, mas um dia, como eu falei anteriormente, você não precisa aprender as coisas erradas, ou ninguém precisa te ensinar as coisas erradas, você aprende sozinho. Um dia, por alguma circunstância, você mentiu e deu certo. Aí você falou, opa, funciona. E aí você vai mentindo, fazendo da vida uma grande mentira. E as mentiras se tornam tão presentes que elas convencem você mesmo de que é assim. Tem pessoas que acreditam na mentira como se fosse verdade, delas mesmas. E aí, você pode ter vindo de um ambiente assim. E aí hoje está aí a informação, quando você chegou para o reino. Entende o que eu estou querendo te falar? Você aprendeu assim, agora você chegou para o reino, não, aqui não pode mentir. Olha o confronto. No reino, Jesus não mente. Então nós vamos ser forjados nele. Ele está sendo forjado em nós. E aí essas coisas precisam ser tratadas. E aí o Espírito Santo vai falar, opa, não pode. Sabe, você não precisa mentir, você não precisa, sabe, usar de artifícios, de engano para se livrar de situações. Ainda que você leve prejuízo, ainda que você sofra, você precisa ser da verdade, porque o Evangelho é a verdade. E nós estamos na verdade, que é o Evangelho. Talvez o ambiente familiar que influenciou muito você foi aquele ambiente da ausência de afeto. Nós, os mais antigos, tivemos, na maioria de nós, esse problema. Nossos pais não abraçavam, não beijavam, não estimulavam a gente, não batiam palma quando a gente tirava 10 na prova, era só obrigação da gente. Mas eu estou falando de passado, mas ainda é muito presente. É muito presente isso. Então nós aprendemos, e é interessante, né, porque Pedro, ele fala sobre isso, lá na sua, Judas, né, Judas fala que, quando ele está falando dos falsos profetas, ele diz que são sem afeto. Então são pessoas que não são dadas à afetividade, elas não sabem elogiar, elas não sabem receber e dar carinho, beijo, abraço, são neutras, porque aprenderam, sabe, está formatado isso na mente, na alma delas, a não expressar sentimentos. Um dia disseram para o menino que homem não chora, e ele cresceu com essa bobagem na cabeça, e ele não chora mesmo. Então ele não chora, mas também não ri, sabe, ficou a cara de paisagem. A pessoa chega para ela e conta a maior vitória da vida, ela balança a cabeça, não sabe celebrar com o outro. E aí ela recebeu essa informação e ela trouxe para a vida dela.
E está aí presente, ela se tornou aquilo que ela recebeu em casa. Só que ela vem para o Evangelho, e no Evangelho Jesus é do abraço. Jesus abraça a prostituta, Jesus se dá a tocar as pessoas. Jesus acolhe. Jesus, a Bíblia diz que Jesus se move de íntima compaixão. A expressão no grego, quando a Bíblia diz que Jesus olhou para aquela multidão como ovelhas que não têm pastor, a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. A expressão é literalmente as tripas dando nó dentro da barriga. A dor que Jesus sentiu. E a gente pode trazer informações que a dor do outro não nos comove. A gente está vendo uma tragédia lá em São Paulo, a gente olha para aquilo e a gente passa por um mendigo na rua, a gente não está nem aí. Às vezes um irmão, sabe, da igreja, sofrendo, a gente não consegue sofrer com ele, chorar com ele. Mas aí nós somos confrontados, porque no Evangelho tem que ter afeto. Porque João deitava no peito de Jesus. Tem uma pessoa que foi no encontro com a gente, de outra igreja, já tem uns 10 anos para mais, eu creio, uns 10 anos. Ela não consegue abraçar. Quando você chega perto dela, ela esquiva de lado assim. E eu disse para ela, que ela me falou isso num momento daquele do encontro, né, ali num aconselhamento rápido assim, ela falou, eu não consigo abraçar. Eu falei, pois é, você vai ter que aprender a abraçar. Enquanto o Espírito Santo não fizer isso na sua vida, convencer você, você não passa para o nível seguinte. Encontrei essa pessoa uns anos depois, falei, e aí? Nada. Encontrei ela recentemente. Todas as vezes que eu encontro, eu cobro. Encontrei recentemente, 10 anos depois. Falei, e aí, filho? Nada. Aí, vai lá no histórico familiar, entende? Sai para lá, menina enjoada. Talvez todas as vezes que ela chegou na barra da saia da mãe, ou tentou se aproximar do colo do pai, sai para lá, menino enjoado. Então eu vou manter distância, é mais seguro aqui do que receber um não. Está lá, a informação está lá. E sabe, hoje, 30 anos depois, 40 anos depois, a pessoa quer sair daquele buraco, não consegue, 10 anos ela está tentando. Ou talvez nem tenha, nem esteja mais tentando, né? Porque a pessoa, ela desanima, né? Desiste. E a história do cego é muito boa, né? De Bartimeu, Marcos 10, fala que ele insistiu, e ele foi até que aconteceu. Então esse lugar da falta de afeto, sabe, da animosidade, daquela falta de respeito, dentro de casa, do palavrão, do grito, não tem, daquele negócio de vai dormir chorando, onde nunca se viu ninguém dentro daquela casa pedindo perdão ou dando perdão para o outro, nunca. Aliás, esse é o mal de casa, né? A gente acha que dentro de casa a gente não precisa lidar com essas coisas. Olha, se tem um lugar que nós precisamos lidar com essas coisas, é em casa. E aí, essa pessoa chega para o reino, ela não sabe o que é dar afeto, receber afeto, o que é celebrar, compartilhar com o outro da vida dela e receber da vida do outro, ser marcado pela vida do outro e marcar a vida do outro. E aí ela vem conviver no Evangelho e olha para Jesus, e Jesus é extremamente afetuoso, sabe, Jesus é dado ao abraço, Jesus é dado ao toque. Ele fala lá para os discípulos dele, alguém me tocou. Aí os discípulos falam com ele, Senhor, todo mundo te toca. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Os discípulos disseram para ele, Senhor, todo mundo te toca, o senhor
O Senhor permite demais. Todo mundo que passa fica tocando no Senhor. Se eu fosse o Senhor, eu colocava limite. Aí Jesus fala, não, alguém me tocou diferente. Mas e tem gente que não toca nem se deixa tocar. Gente que não se emociona com dias especiais, parece que todos os dias são iguais, cinzas. Então isso é um problema gravíssimo, né, na nossa vida, porque isso vai atrapalhar a sua vida familiar agora, né, porque as gerações vão passando e uma geração vai transferindo para outra, né? Então você está trazendo essas informações para o seu casamento, seus filhos vão levar do seu, aí você está trazendo essas informações para os seus relacionamentos na igreja, você está trazendo essas informações, e aí que é o problema, né? Porque nós temos 3 níveis de relacionamentos quando nós chegamos no reino. Nós temos um nível com Deus, e aí a gente vai ter muito problema com Deus, porque nós vamos refletir em Deus os nossos males. Foi o Senhor que me deu a mulher, ela pecou, eu pequei também. Nós vamos jogar para Deus aquilo que deu errado na nossa vida. Eu tenho pessoas que não estão aqui na igreja mais, saiu da igreja porque Deus não atendia uma oração que ela estava fazendo. Não, Deus não vai fazer, então não vou ficar também. Aí ela vai fazer pirraça, né? Vai empirraçar com Deus. Então nós temos um relacionamento com Deus, e nós temos um relacionamento com os irmãos, porque a igreja é ajuntamento. Não tem como você querer entrar para o reino e viver numa ilha isolado, sem que ninguém toque em você e você toque em pessoas. Não tem jeito. Veio para o lugar errado. E aí tem a outra questão, que você tem um relacionamento com os que não são da igreja, que é o mundo, né? As demais pessoas que estão à sua volta. Aí é o mau testemunho. Então, dependendo em como está a minha alma, né, de como que eu lidei com as feridas, com os traumas, com as palavras que foram liberadas sobre a minha vida, com o aprendizado que eu tive até hoje, eu vou ter problemas com Deus, com os irmãos e com o mundo. Porque a partir de agora o mundo vai me ver como um cristão. E elas vão olhar para a sua vida e elas vão... E olha que para julgar o mundo é bom, gente. Sabe, você pode fazer a coisa, a mínima possível, ela vai olhar para você e falar assim, mas você não é crente? Por quê? Porque Cristo não faria aquilo que você está fazendo. A ideia é essa, né? A ideia é essa. Então você veio desse ambiente e está trazendo essas informações, e elas precisam ser tratadas na sua vida, porque isso vai afetar a sua família, sua vida pessoal. Tem gente que sofre, né, porque elas queriam ser diferentes e não são, mas precisam ser. Vai afetar a sua vida espiritual, seu ministério. Às vezes pessoas com talentosíssimas, sabe, pessoas que Deus usaria assim com muita condição de fazer, mas Deus não pode fazer porque elas são espinhentas. Elas são, sabe, elas não, é aquela questão, né? O Espírito Santo não pode encher, porque elas estão cheias desses vícios, dessas crenças erradas, imagine, por exemplo, uma pessoa que, um outro exemplo, imagine que você foi ensinado, as primeiras informações que você recebeu como gente, como pessoa, são pautadas no orgulho. Você vem de um lar orgulhoso, de pessoas orgulhosas, pessoas que não dão satisfação a ninguém, pessoas que estufam o peito e dizem, é comigo, sou eu que faço, né? E o orgulho é essa autodependência. Ostentação ela é reflexo do orgulho, mas o orgulho é uma autossustentação de si mesmo.
É uma independência de que, sabe, eu não preciso de ninguém. E você ouviu sua mãe falando isso, você ouviu seu pai falando isso em casa, e você aprendeu equivocadamente que você vai ser assim. E aí você se tornou assim, alguém extremamente orgulhoso. A base das suas ações, atitudes é o orgulho. E aí o Espírito Santo quer encher você porque você tem uma habilidade tremenda para ministrar a palavra, para cantar, para evangelizar, para ganhar almas. Mas por que ele não vai fazer? Porque o dia que você fizer, você vai fazer para você mesmo, não é para a glória de Deus. O dia que você fizer, você vai bater no peito e falar assim: foi eu que fiz. A obra é minha, a glória é minha. E você vê tanto isso na igreja. Meu Deus, você vê tanto isso. Pessoas que Deus não pode fazer através delas, porque Deus não será honrado através do que vai fazer através delas. Elas serão honradas. E elas estão ali para satisfazer a si mesmas. E aí o reino, ele vem, entra na nossa vida, e na nossa vida tudo tem que ser para a glória de Jesus, porque o propósito do Espírito Santo em nós é glorificar o Filho. Então tudo que eu fizer, sabe, todas as almas que eu impactar na minha vida, toda obra que eu fizer em vida aqui, a glória é para Jesus. Esse é o princípio do Evangelho. A gente não pode fazer nada por ganância, nem por vaidade. Tem que ser para a glória de Jesus. Mas aí eu venho com a informação errada, o que acontece? Eu tenho que ser tratado, eu tenho que ser ministrado. O Espírito Santo precisa me ensinar que tudo que eu estou fazendo é para a glória de Jesus, e aí flui, sabe, aí acontece. Você vem de um ambiente de desonestidade. Tem tantas possibilidades, né, irmão? Se a gente ficar falando aqui, a ideia aqui hoje é que você já comece a identificar essas coisas. Talvez você se tornou uma pessoa dura, porque você aprendeu a ser duro com a vida. Sabe, é um choque de realidade que a gente enfrenta quando você se depara com determinadas situações. Nós fizemos aqui o ano passado a ação global, e desceram, né, trouxemos as crianças daqui do bairro Colina, e elas são crianças extremamente agressivas, algumas delas, né? Sabe, não tem freio, você não consegue segurar, conter. Mas o que elas estão fazendo? A gente olha e a gente julga de maneira equivocada. Na verdade, essas crianças estão sendo privadas de tantas coisas, e elas já crescem desde a mais tenra idade com essa autodefesa, sabe? Elas não podem se sujeitar, elas já crescem num ambiente, muitas das vezes, de escassez, de pobreza extrema, e elas já crescem aprendendo, sabe, que os que estão lá embaixo, no caso nosso aqui, né, é tudo gente ruim, e é verdade, de certa maneira é verdade. E elas já aprendem a se defender, elas já vão para a vida dando soco e pontapé. Então, elas são forjadas a serem assim. Aí já é o contexto, né, cultural, social. Porque aquilo que é extremo na nossa vida traumatiza a gente. E aproveitando que eu estou falando disso, a nossa visão acerca do dinheiro tem muito a ver com isso também. A visão que nós temos hoje acerca de riqueza e pobreza está completamente distorcido na maioria das cabeças dos cristãos. A gente cresceu num ambiente aprendendo a fazer o quê? A reter, a segurar, a ter para a gente. Teve alguns que aprenderam até a não compartilhar com o coleguinha. O que você está levando é para você, não deixa ninguém pegar.
Ele segura, come até escondido, vai pegando devagarinho dentro da bolsa. E aí a informação que está na mente das pessoas é de segurar, é de reter. E isso vai se tornar um problema no reino, porque no reino isso se torna um Deus. A Bíblia diz: não podeis servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. E dependendo da maneira como nós fomos criados, ele vai se tornar um Deus na nossa vida futuramente, porque no reino é melhor dar. No reino não é para segurar, no reino é para dar. No reino não é para você, no reino é para nós. E aí a gente tem problema para dar uma carona, a gente tem problema de dar emprestado. A gente prendeu, as informações que foram passadas para a gente é de retenção. E aí agora nós chegamos no Evangelho, onde aquele que é o cabeça da gente, ele dá tudo, a própria vida, em favor do outro. Aí isso conflita, sabe, isso complica a nossa história. Tem gente que está na igreja e tem dificuldade de dar oferta, de dar o dízimo. Ela tem dificuldade, ela não sabe lidar com essas coisas, porque ela acha que se ela der, vai faltar. E no reino nunca falta, no reino sobra, no reino sempre é a mais. Então ela vai ter problema com relação a dinheiro. O dinheiro vai ser um problema na vida dela. E problema em várias áreas, né? Se ela foi criada num ambiente de muita escassez, ela vai ter problema de ou guardar demais, ou quando ela tiver, esbanjar demais. Eu nunca tive, então agora eu vou. Porque entenda bem, a gente sempre é mais dado ao lado errado da coisa. Sempre vai ser para o desequilíbrio, né? Nunca equilibrado. E se ela foi criada num ambiente de muita fartura, ela chega para o reino e tem problema também. Porque se tem algo que a fartura faz na nossa vida, é nos afastar da dependência de Deus. Por que Jesus disse que o problema do rico é entrar no reino? Porque ele é autossuficiente. E Jesus não está falando especificamente de alguém que é rico. Jesus está falando de um problema estrutural da raça humana. É a ideia de construir a torre, subir e ser igual a Deus. Quem tem um iate de 12 milhões, sabe, em uma marina, quem tem um jatinho estacionado debaixo de um hangar particular no aeroporto, quem tem uma empresa que está concorrendo no mundo inteiro, essa pessoa não precisa de Deus. A maioria delas não precisam de Deus. E elas entendem assim. E aí quando você chega para o reino, você vai viver um lugar de dependência. Você tem que depender de Jesus. A Bíblia fala: não façam nada, nem amanhã, o que nós vamos fazer, se nós vamos para algum lugar, tudo. Então eu trago, quando eu chego para o reino, eu trago tudo que eu tenho, né? minhas riquezas, meus bens, meu carro, minha casa, a minha bicicleta, e coloco diante do Senhor e falo assim: está aqui, Senhor, à disposição do reino. Esse é o princípio do reino. Atos diz que a igreja começou a fazer assim. Está aqui à disposição. Serve para o Senhor para quê? Serve para o Senhor aonde? Então o conflito, né, das nossas informações equivocadas, elas vão se confrontar com o reino. Está dando para pegar? Você vem de um ambiente onde os papéis familiar foram distorcidos. Entenda bem, o que eu vou falar aqui não é questão de maior, menor, nada disso. Estou falando de papéis dentro da família. Biblicamente,
Deus instituiu a família e deu papéis para o homem e para a mulher, casal, papéis para os filhos. Então os papéis dentro da família, de uma família ajustada, precisa corresponder àquilo que Deus estabeleceu, porque é o melhor. Então o papel que Deus deu ao homem, biblicamente, é de ser um líder. É de ser aquele, não de ser o senhor de escravos, tem muito homem que confunde. Mas é de ser ele um líder espiritual, um sacerdote da casa. A Bíblia coloca o homem como principal provedor da casa. Deus coloca a mulher como ajudadora da casa, do lar. Coloca a mulher com funções específicas de estar dentro da mesma missão que o homem, né? A submissão é debaixo da mesma missão que o homem, porque se tiverem missões diferentes, não vai funcionar. E tem lar que é tensionado assim, o homem ele tem uma missão e vive um determinado ideal como família, e a mulher vive outro, completamente diferente. Agora, como crescerão os filhos dentro desse ambiente? Com os pais, vivendo tensionados, né? Aí um lar desse você só vai encontrar briga, discussão e contenda. Mas Deus deu ao casal, à família, papéis distintos, né? A mulher no seu papel, o homem no seu papel, e cada um cumprindo a sua parte, esse lar será um lar abençoado. Então, quando você vai para aqueles desajustes da família, né, de um homem extremamente passivo, eu já encontrei com pessoas, a gente tem uma ministração no encontro de paternidade, e aí alguém chega para mim no final da ministração e fala assim: pastor, eu não acho que eu preciso dessa ministração não, porque meu pai é um ouro. Olha, aí você pode cavucar que tem problema, porque nenhum pai é ouro. Nós precisamos de um pai perfeito, e o único pai perfeito é Deus. Aí quando você vai conversar com essa pessoa, na verdade o pai dela foi um passivão, um banana dentro de casa. Um banana. É a mãe que falava, é a mãe que tomava as decisões, é a mãe que gritava com ele encolhia debaixo da mesa. E ele abraçava a filha, ele é beijoqueiro, ele sabe, para a filha ele é um ouro, mas não foi, ele não cumpriu o papel dele. Sabe o que essa menina vai encontrar quando ela chegar no reino? Um pai, e um pai de verdade, que ele diz que disciplina porque ama, um pai que põe regras, um pai que vai cobrar, porque o Pai Celestial cobra da gente, não cobra? E aí o que ela vai, quando ela for se relacionar com esse pai? Não é para mim não, esse pai é ruim, meu pai é de ouro. Lares desajustados, entendeu? Mãe que são mulheres, né, que se tornaram verdadeiros generais dentro de casa, sabe, elas tupetudas, e homens passivos. Não, cada um tem que ser cumprir o seu papel, um lar ajustado, cumprindo as suas funções. A função do filho é ser obediente aos pais. A função dos filhos é honrar os pais. Mas existem lares que quando o menino completa 12 anos, ele se torna o cabeça da família. Não é verdade? Filhos que com 12, 13 anos começam a mandar nos pais, manda a mãe calar a boca, manda o pai tomar naquele lugar, grita dentro de casa, joga o prato quando ele não gosta da comida. Não é verdade? Isso. Hoje já baixou, né? Estou sendo assim, tentando melhorar a situação, mas é verdade. Aí esse menino que com 12 anos ou antes começa a dar pontapé nas coisas dentro de casa, a gritar com os pais, aí ele vem para o reino, aceita Jesus, se converte, e no reino você tem que honrar, no reino você tem que se submeter, no reino você tem que abaixar a cabeça e falar assim: não, o Senhor tem razão.
Entende como que as influências lá vão cobrar muita coisa da gente aqui? Aquele lar da maledicência, onde se fala mal de todo mundo. Não tem esses lugares, não tem? Que a volta da mesa é falar mal da vida dos outros, é colocar defeito nos outros, é falar mal, às vezes, do que está ausente. E a gente tem essa mania, né? A gente vê o mal antes do bem, a gente vê o defeito antes da qualidade. Então irmãos, falar de defeito é a coisa mais fácil que tem. Falar mal dos outros é a coisa mais fácil que existe, porque os outros são maus. Nós somos maus. Tem um amigo meu que ele diz o seguinte, que em determinadas rodas você tem que sair por último. Não sai primeiro não, que você está enrolado. Então deixa a roda desfazer, você sai. Aí você vem de um ambiente assim e chega para o reino, e no reino não se fala mal. Se não se pode falar bem, não se fala nada. E aí você tem que ir corrigindo essas coisas. O Espírito Santo vai te confrontando com essas coisas, trabalhando na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Eu vou falar mais para frente sobre a ação maligna nesse processo de cura. Porque onde é que o diabo vai se aproveitar de nós? A Bíblia fala que das nossas inclinações. Então, tanto que especificamente Paulo vai lidar dessas questões. Ele fala, né, quando ele escreve, ele fala que é o fruto do Espírito e as obras da carne. Então essas obras são da carne, e elas precisam ser abandonadas para dar lugar ao fruto do Espírito. Os dois, uma mesma fonte não jorra duas águas, uma mesma árvore não produz dois frutos diferentes, tem que ser um ou outro. Então aí a gente vem, né, chega para o reino, e essas coisas precisam ser tratadas na nossa vida, porque a nossa alma foi forjada, aprendeu a fazer assim, entendeu? Se torna uma coisa natural, é igual andar, igual respirar, você faz sem pensar que está fazendo. E o problema todo é essa ação do diabo, né? Porque o diabo vem, e aquilo que precisava ser curado em nós, ele se alimenta desses pecados, e ele induz a gente a situações que a gente faça isso corriqueiramente, não diga não para elas. Jesus foi tentado. E aí o problema é que, no caso da gente, é que a gente casou, a gente teve filhos, e os nossos filhos vão, entende? Os nossos filhos vão levar, eles vão levar as nossas doenças com eles. Esse que é o problema, né? Por isso que a cura e a libertação é tão importante. A gente precisa cessar a maldição. Cessar a maldição. E a gente transfere, querendo ou não. Eu falei isso aqui também, eu acho, na primeira aula. Querendo ou não, você está o tempo todo influenciando, você está o tempo todo liberando, transferindo. Casa é lugar de transferência. Lá em casa a gente tem um exemplo que você vai entender bem. A Sara, ela morre de medo de uma coisa. De que ela tem medo? Tem medo de barata. Porque quando ela era criancinha, ela via a mãe dela em cima da cadeira, gritando com medo da barata. Então você não precisa falar para ela, não, filha, não precisa ficar com medo. Não adianta você falar para ela, não precisa, sabe, eu estou fazendo, mas você não precisa fazer. Não adianta. Então eles vão levar as nossas manias, estão levando, né, as minhas, as dela. Coisas boas, sim.
Mas as coisas boas, como eu disse, não precisa se preocupar com elas, a gente tem que se preocupar com as ruins. Essas são problema. Então, tudo que nós recebemos, a questão desse desequilíbrio, né, que se tornou a nossa alma hoje, e eu vou dar esse nome de desequilíbrio, porque a ideia era de que ficasse tudo justinho, né? Que bom se fosse, né? Se tudo fosse legal lá em casa. É tudo 100% na sua casa, Carlinhos? Hã? É tudo 100% lá, irmão Zé Carlos? Hã? É, Suelen, lá? Mas que bom se fosse, né? Já pensou você não ter que... Gente, mas aí é o céu também, né? Hã? Só no céu, porque aqui enquanto houver fôlego, eu preciso de cura. Igual falei, tem 30 anos que eu estou pelejando, e é interessante porque tem coisas que você tem que ir levando pancada mesmo para você entender que tem que ser alterado. Você tem que ir levando burdoada mesmo para você, no bom sentido, né? De dar errado mesmo, às vezes você tem que voltar lá e falar assim, não, eu preciso mudar isso aqui na minha vida. O Espírito Santo precisa me ajudar a transformar isso aqui na minha vida. Então esse desajuste, né, esse desequilíbrio da nossa alma, ele vai se refletir na nossa casa, primordialmente, né, porque em casa a gente tem mais condições, e isso é um perigo, né, porque a gente é a gente mesmo. A gente anda sem camisa em casa, a gente anda com roupa rasgada, a gente anda enrolado num pano, a gente deita no chão, a gente anda descabelado dentro de casa, né? A gente levanta e escova os dentes lá para o meio-dia, ninguém pode nem chegar perto, né? Porque a gente está em casa é o lugar do à vontade, e o problema é quando a gente fica à vontade, aí é difícil. Na igreja não, na igreja a gente vem todo arrumadinho, a gente não se preocupa de, ficar arrumado para ficar em casa, a gente se arruma para por de fora. Então na igreja a gente está sempre alinhadinho, a gente vai trabalhar, a gente tem um uniforme que a gente coloca, a gente mede as palavras lá fora, mas dentro de casa a gente não tem a mesma fita. Dentro de casa, quando a gente vê, já falou. E dentro de casa também não tem esse negócio, né? Ah, falei, está falado. Ele se vira para lá. Então a gente vai ter problemas em casa, a gente vai ter problemas, né? Estou repetindo, já falei, na igreja. Por isso que quando eu coloquei lá no grupo, mas eu precisava, né? E preciso ainda, viu, pessoal dos ministérios, a gente precisa que todos que ministram estejam aqui. Porque isso é tão comum na igreja, às vezes você vê a pessoa tendo atitudes que ela não deveria ter mais, e atitudes assim bem, bem de alguém que não experimentou nenhum tipo de cura, parece. Pessoas reivindicando, pessoas, querendo posição, pessoas dizendo coisas que não deveriam dizer. Então, a ideia do Espírito Santo, ao nos trazer para o reino e trabalhar na nossa vida, é para nos amadurecer, é para nos levar a níveis de conquistas espirituais. E eu olho para mim e para você aqui e fico olhando para aquele pai que está com a chave do carro assim pendurada, mas o filho precisa completar os 18 anos, tirar a carteira para dirigir. E aí Deus está olhando para a nossa vida e fala assim, eu tinha tanto para colocar na sua mão, eu queria te encher, mas eu não posso, porque você está cheio de tanta coisa aí. Você precisa se esvaziar, ser curado, ser liberto, ser tratado. Uma coisa para você entender, não busque culpados. Seus pais não são culpados.
primeira ação, quando a gente quer ser curado, é não transferir responsabilidade para ninguém. Por que que eu tenho que perdoar o meu próximo? Porque ele me pediu perdão? Não. Jesus não disse que você tem que perdoar quando te pedem perdão. Jesus disse que você tem que perdoar aqueles que te ofendem. Ponto. Então seus pais precisam ser perdoados. Ponto. Eles só te deram o que tinham para dar. Porque eles também estão trazendo uma carga, entende? De uma história deles. Então, a primeira palavra é perdoar. Perdoe. Você tem que fazer isso hoje aqui. Perdoe aqueles que te maltrataram, aqueles que deveriam ter te abraçado, não te abraçaram. Perdoe aqueles que deveriam ter cuidado de você e não cuidaram. Então, meu pai não me deve nada. A minha mãe não me deve nada. Está tranquilo sobre isso. Eles podem prestar conta dos erros que eles fizeram, né? Mas não sou eu que vou cobrar a conta. Eu não tenho esse direito de cobrar a conta. Então, nós não estamos aqui para achar culpados, nós estamos aqui para sermos curados. Não adianta você chegar lá no hospital, sabe, você sofreu um acidente e alguém veio errado e provocou o acidente. E aí você vai lá para o hospital e fala assim, não quero ficar aqui no hospital porque eu tenho que ir atrás de quem provocou o acidente. Não vai resolver, você vai morrer. Você tem que ser curado. Você está ali para ser curado. Não vai resolver o seu problema, da sua dor, a sua perna quebrada, ou seja lá o que for, não vai ser, curado se você for lá responsabilizar, vingar, processar quem fez com você. Você precisa ser agora tratado. Olha, o médico vai dizer, você tem que engessar a sua perna, você tem que tomar antibiótico, né? Você vai ter que ficar de repouso aí 30 dias, ponto. Então a nossa função não é olhar para trás hoje, ir lá e dar um brigueiro lá em casa, e dizer por que eles fizeram assim, por que fizeram assado. Jesus olhou para a multidão quando ele estava na cruz, e ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu estou olhando para os meus pais e dizendo, Pai, eles não sabem o que eles fazem, eles não souberam, entende? Ainda que eles soubessem, eu estou vendo como se eles não soubessem. Você acha que as pessoas que estavam matando Jesus não sabiam o que estavam fazendo? Não? Estão tirando a vida dele, eles sabem o que eles estão fazendo, mas Jesus não vê assim. Jesus suplica ao Pai como se eles não soubessem. E essa questão do perdão, irmãos, a gente vai lidar, né, claro, em outro momento, porque não existe cura sem perdão. A questão do perdão não é para o outro, o perdão é para mim. Jesus, quando perdoa a multidão que está crucificando ele não está fazendo um bem para eles, é um bem para eles, mas Jesus está liberando a sua própria alma. Jesus não aceita se tornar escravo daquele sentimento, de ressentimento, de raiz de amargura, de por que fizeram isso comigo, de remoer isso, né? O tempo todo. Então, perdoa, está perdoado. Eu falei de lar, e eu falei de ausência de lar. E talvez você seja sequela entre aspas, né? Tenha muitas sequelas na sua vida da ausência de um lar. E seja essa ausência realmente aquela que forjou você, e fomentou a vida que você leva hoje. E as informações só não vieram do lar, mas vieram de outro lar, que não era aquele original, mas também se tornou um lar na sua vida. E dali também as informações foram transferidas. E o trauma da ausência é muito maior do que estar ali, né? Quem foi criado sem pai, quem foi criado sem mãe, quem perdeu o pai, quem perdeu a mãe, não tem?
Então tudo isso é ferida, é traumatizante, e talvez você até lide facilmente hoje com essas informações de maneira superficial, mas na sua alma, né, como que a sua alma foi formada, forjada, lá está um problema. Ainda que hoje você esteja tranquilo, você não sente mais, e às vezes não sentir mais é um problema também, né? Porque tem muita coisa que a gente não sente, não é porque não dói mais, é porque a gente ignora, não fala no assunto, não toca para não doer. É um filho, né, que foi abandonado pelo pai, teve a ausência do pai, e ele não quer falar o nome do pai, ele não quer nenhum contato com o pai, ele não quer mais nada do pai, porque se ele não tiver a lembrança, se ele não ouvir o nome, se ele não vê a foto, se ele não, entende, ele não vai visitar os álbuns de foto onde a pessoa está, porque se isso não tiver presente na mente, ele não sente. Então nós vamos esquecendo, e a ideia é esquecer. José falou isso, né? Ele deu um nome para o filho dele, dizendo: Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Fez nada. O dia que os irmãos dele chegaram, ele se derreteu de chorar. Mas José foi negando tanto aquilo, porque a casa dele foi uma derrota na vida dele. A história de José em casa é uma história de rejeição, né? de desequilíbrio, porque quando a Bíblia diz que Jacó ama José mais do que os seus irmãos, isso é um problema gravíssimo para José. Ele tem uma túnica que diferencia ele dos irmãos, isso é um problema gravíssimo para um filho, quando ele é preferido e os outros são preteridos. E aí José coloca o nome do filho: Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Fez nada. É porque ele não queria, ele não falava mais do seu nome. Tanto que a Bíblia fala que José foi levado aos 13 anos para o Egito. Seus irmãos chegam lá, ele tem 30 anos. José, nesses 17 anos, nunca buscou a casa do pai dele. E olha que ele se tornou alguém poderoso. Já perceberam isso na história? Ele nunca buscou informação, ele nunca foi atrás. Ele se tornou governador: vou lá buscar meu pai. Nunca. Porque aquele lugar é um lugar de dor, e ele não quer sentir aquela dor novamente. Então Deus me fez esquecer. Fez nada. No dia que ele vê os irmãos dele, ele cai. Entende? Então, irmãos, essa é a aula de hoje, a palavra. Queria, antes da gente partir para outras áreas, lidar um pouquinho com essa questão da casa. Então eu queria que você, nessa semana, você fosse lá na sua casa, pudesse tentar entender quais são as atitudes que você tem hoje, os sentimentos que movem você hoje, que tem a ver com uma transferência, uma herança que você recebeu em casa, dos seus pais ou da ausência deles, que hoje reflete diretamente na sua vida, que traz prejuízo. Se é bom, guarda, abençoado será. Mas se faz sofrer, se são ações e atitudes que prejudicam, que interferem no seu relacionamento com Deus, com a sua família, com seus irmãos e com o mundo, aí você precisa rever e tratar isso profundamente, de maneira honesta, trazendo como verdade sobre você mesmo. Não, eu sou esse, eu sou assim, mas Jesus não é, e eu vou ser igual a Jesus. Amém? E eu vou ser igual a Jesus. Essa é a questão, e é esse o lugar para onde Jesus quer nos levar. Para a gente orar, quinta-feira eu compartilhei uma palavra que, quando Jesus disse para o ladrão na cruz: hoje você estará comigo no paraíso. E o Espírito Santo ministra no meu coração que quando Jesus consegue nos levar a qualquer lugar, esse lugar é um paraíso. O que Jesus está dizendo para aquele homem, que ele está tirando ele da cruz, daquele lugar de sofrimento, está levando ele para um paraíso. Então qualquer lugar que Jesus consegue nos tirar, nos convencer a ir com Ele, porque o ladrão fala com Ele: Senhor, me leva para o teu reino. Quando Jesus consegue nos convencer a sair de um lugar e ir com Ele para um outro, isso é um paraíso.
E tem muitos lugares que hoje na nossa vida, nos nossos relacionamentos, por má ou por desequilíbrio da nossa alma, são lugares de sofrimento. A gente sofre tanto ali. Aí Jesus está dizendo para a gente: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. É só ir com Ele. Então tem solução, tem saída para a gente. A gente só precisa se submeter à vontade do Espírito Santo em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então essa é a nossa consideração de hoje. Aí eu tenho outras considerações, né? Mas a gente precisa começar a fazer a leitura do livro. Então nós vamos ter 2 semanas, porque esse domingo que vem é a ceia, né? Lembrando que hoje à noite é o culto da família, tá bom? Todo mundo aqui. Pastor Douglas de Mantena vai estar ministrando a palavra. E aí nós vamos ter 2 semanas pela frente. Então eu preciso que você leia o seu livro. Me presta o seu, Claudinha. O meu livro é mais antigo, mas é o mesmo livro, né? Então você vai ler o seu livro. Esse aqui é a Visão de Cura, os 3 capítulos iniciais, tá bom? Marca lá, nós vamos postar no grupo também. Aí, irmãos, nós temos um grupo, né, no WhatsApp. A aula da semana passada já vai ser postada hoje, então quem não viu, vê ou vê de novo. A de hoje também será postada, tá bom? E os irmãos tiverem alguma dúvida, podem lançar lá no grupo, para a gente já ir se preparando para a próxima aula, e alguma que for mais fácil, a gente já pode responder por lá mesmo. Eu vou estar postando alguns áudios sobre as aulas seguintes, lá, para já adiantar alguma coisa. A Jordana também, né, pode fazer. E aí a nossa próxima aula, a terceira aula, então será, sem ser domingo que vem, no outro. Tá bom? Mas leia os 3 capítulos, risque, anote o que você tiver, o que o Espírito Santo ministrar no seu coração. Tá bom? Mas a gente já está adiantando muita coisa aqui. Tá? Porque ali você vai aprender o que é a visão de cura, mas nós já estamos adiantando para você muita coisa, já jogando você lá uns 10 capítulos para frente, para você já pegar a visão, tá bom? Pode, irmão, não, isso aqui não é fechado, não. Pode, né? Pode, né? A família está aqui com a gente hoje. Quem quiser vir, pode vir. Vai ser lançado no YouTube, né? A única coisa que o Marquinhos está me falando é que para jogar no Facebook é um outro link. Aí ele vai postar lá no grupo também o link para jogar no Facebook. Agora no YouTube, quem tem YouTube pode entrar na página da igreja, está lá a aula, ela pode assistir. Eu estou compartilhando, né? Tem uma pessoa que eu estou aconselhando de fora, de outra cidade, que eu mandei para ela o vídeo. E a gente vai trabalhando, né? Dentro do que puder. Mas pode ficar à vontade para compartilhar. Né? É bom que ajuda outros, né? A pessoa crê, será abençoada também. Amém? Amém? Então vamos lá, vamos orar. E na próxima